Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor, no Salmo de número 61. Glória a Deus. Davi confia em Deus como seu refúgio. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Negimote. Glória a Deus. O tema do Salmo dessa noite: lutas constantes, vitórias contínuas. Lutas constantes, vitórias contínuas. Nós teremos a oportunidade de ver Davi, nós vamos estudar esse salmo e ver Davi passando por um momento de aflição, de angústia, de tribulação, de dor, de sofrimento, mas também nós poderemos observar mais uma vez as boas mãos do Senhor estendidas sobre ele e sobre a nação de Israel. E ver também que o socorro de Deus, ele pode vir através da mão do homem também, quando Deus utiliza pessoas para nos abençoar, pessoas para usar de benevolência para conosco. Então, nesse salmo, nós vamos entender o que Davi passou e como Deus o abençoou, como Deus deu vitórias contínuas a Davi. Vamos ler o salmo, irmãos? Todos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedestes aos que temem ao teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono, diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Amém. Queridos irmãos, o contexto desse salmo, nós já até estudamos. É o mesmo contexto de quando nós vimos, quando o seu filho Absalão faz um complô contra Davi. Ele usurpa o trono de seu pai. Está lá relacionado em 2 Samuel, os capítulos 16, 17. E então Davi sai de Jerusalém. Ele foge de Jerusalém, e enquanto ele está saindo de Jerusalém, ele recebe a notícia que Aitofel, que era um dos seus principais conselheiros, também o havia traído, estava junto com o seu filho Absalão. É neste contexto que Davi escreve o Salmo 61. Um momento de grande aflição, em que o rei perde o trono, em que o rei perde amigos, em que o rei está em luta constante. É nessa situação em que o salmista faz este salmo ao Senhor. E
Em 2 Samuel, capítulo de número 16, e o verso de número 23, nos diz assim: naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Imagine só, você saber que o teu filho usurpou o teu trono, você agora vai ter que abandonar a cidade onde está a arca do Senhor, porque, olha, os sacerdotes estavam do lado de Davi. Eles queriam levar a arca junto com Davi, mas Davi falou: não, fiquem vocês aí com a arca já está no local dela, deixa que eu me vá. Ele estava então saindo da cidade sem a arca do Senhor, fugitivo, havia sido destronado, e ainda aquele homem a quem ele confiava tanto a palavra daquele homem, como se fosse a própria palavra de Deus, esse homem também o abandona. Olha que situação terrível, irmãos. Situação angustiante de Davi. Ele sofre o desprezo, a humilhação, porém, Davi tinha certeza de uma coisa: que Deus não havia o abandonado. Davi ainda confiava que ele retornaria a Jerusalém, porque a mão do Senhor ainda era com ele. Irmãos, eu fico imaginando como Davi se sentia nesse momento. Ele já não suportava mais a situação. Mas, no meio desta crise, irmãos, ele descobre verdadeiros amigos. No meio desta crise, ele descobre que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Irmãos, e é uma coisa tão interessante realmente, como é bom passar por momentos de crise para você descobrir quem são os seus amigos, seus verdadeiros amigos. Porque eu vou falar uma coisa, Sandra, eu gosto de ir na sua casa comer um churrasco. Mas será que eu sou amigo da Sandra verdadeiramente? Para toda hora? Não é? Na hora de fazer um churrasco, na hora de se alegrar, é bom, né? Gostoso. Mas na hora da doença, na hora da tristeza, do sofrimento, do desamparo, quem será que vai ligar, né? Está tudo bem com você? O que você está precisando? Tem pessoas que não têm coragem de perguntar o que você está precisando. Tem medo do que vai ouvir a resposta. Não é assim? Mas no momento de crise você descobre quem são os seus verdadeiros amigos. É só no momento de crise. Porque no momento que está tudo bem, Aitofel está do lado, né? Mas na hora que fala, destronar o rei, peraí, deixa eu mudar de lado. O rei agora é outro, deixa eu mudar de lado. Deixa eu continuar ali onde está o poder, onde está ali as pessoas influentes. Olha, Davi perdeu a influência dele, deixa eu mudar de lado. Mas no momento dessas aflições, dessas angústias, nós descobrimos quem é o nosso Deus verdadeiramente e quem são os nossos verdadeiros amigos. Meu irmão, tire grandes lições dos Salmos. Eu não me canso de agradecer a Deus por poder estar ministrando para vocês esse estudo, porque eu tenho aprendido muito. Eu tenho sido abençoado por estar aqui com vocês estudando esses salmos.
porque estou vendo agora verdadeiramente quem foi Davi e quem é o Deus de Davi. Saber o que esse Deus é capaz e saber que Ele permite que nós entremos nessas lutas constantes para sabermos o quanto nós dependemos dEle e o quanto Ele é capaz de realizar por nós. Ele é capaz de realizar por nós o impossível. Diga impossível. Vocês têm fé? Amém? Digam bem forte: impossível. Melhorou, mas ainda está fraco. Vamos dizer bem forte: impossível. O nosso Deus não é o Deus de possibilidades, é das impossibilidades. Ele vai além. E no livro de 2 Samuel 19, dos versos 31 ao 38, nos diz assim: Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. E Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que hoje o teu servo ainda pode sentir o gosto daquilo que come e bebe? Posso ainda apreciar a voz de homens e mulheres cantando? Eu seria mais um peso para o meu rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permita que o teu servo volte, e eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o Senhor e Rei, com o meu Senhor e Rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor. Tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Eu não vou nem ficar falando mais, irmãos, de Aitofel, porque nós já tratamos de Aitofel nos salmos anteriores. Mas eu quero me prender um pouquinho na história do contexto desse salmo com este novo homem, Barzilai. Davi, então, sai de Jerusalém, atravessa o rio Jordão, vai para o deserto de Maanaim e se estabelece ali por uns dias. E Deus envia 3 homens a Davi. E eu quero me conter em destacar esse homem. E Barzilai, ele quando fica sabendo que Davi ele está ali com o seu exército, ele sai com seus amigos, com os seus homens, levam comida, leva também bacias, leva todos os mantimentos, as provisões que Davi precisava
para sustentar os seus homens no meio do deserto. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. No meio do deserto que você está vivendo, Deus irá providenciar o teu sustento. Deus irá cuidar de você. Você não está sozinho. Deus sempre levantará homens e mulheres para cuidar de você. Deus sempre envia homens e mulheres. E quando não enviar homens e mulheres, Ele envia os seus anjos. Porque eu estava até lendo esses dias em casa, eu procurei para passar para uma amiga esse versículo, e em Hebreus 1:14, que nos diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são esses? Os anjos. Então, meu irmão, se Deus não levantar homens e mulheres, Ele enviará anjos até você. Só tem uma coisa: Manaim não é lugar de destruição. Manaim é lugar de encontro com Deus. Oh, aleluia! Manaim é lugar de você ver as mãos do Senhor operarem em teu favor. Os Aitoféis se levantaram contra você. Os Absalões também já levantaram-se contra a sua vida. Mas tem uma coisa: Deus manda basilais, Deus manda anjos, Deus cuida de você no meio dos desertos. Nós não estamos sós. Não importa a circunstância adversa que você esteja vivendo, Deus ainda está cuidando de você, como cuidou de Davi no meio daquele deserto, e cuidou do exército de Davi. Eles não passaram fome no meio do deserto, mas todos aqueles homens foram supridos as suas necessidades, porque Deus envia homens e mulheres para cuidar dos seus. Aleluia! Quando nós vemos Elias lá no meio, no ribeiro, Deus manda corvos para sustentar Elias. Qual o tamanho do teu deserto, meu irmão? Qual o tamanho do teu problema? Não se preocupe com o tamanho dele não, meu irmão. Se preocupe que o teu Deus, Ele é maior para suprir. O teu Deus é maior para realizar o milagre. O teu Deus é maior para derrubar as barreiras. O teu Deus é maior para te suprir no meio da tua dificuldade. Oh, aleluia! Como é bom servir a esse Deus. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de mais um ilustre servo de Deus que passou por esse deserto. O livro de 2 Reis, nós vamos ver o resultado da bondade de Barzilai. Deus recompensa aqueles que socorrem os que estão no meio do deserto. Mas Jacó também passou por esse mesmo deserto. E nós vamos ver que história maravilhosa que Deus realizou. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus te coloca no meio do deserto para mostrar que Ele ainda é Deus. Que Ele não mudou. E que a sua palavra permanece para sempre. Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos as enfermidades, as lutas, as aflições, as humilhações que nós passamos.
Mas tudo é permissão de Deus para Ele realizar o seu querer em nossas vidas. As boas mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua igreja. Assim como Ele esteve com Davi, Ele está conosco hoje. Com as mesmas mãos fortes que Ele restituiu o trono a Davi, Ele restituirá a tua saúde, Ele restituirá a tua vida, Ele fará prosperar os teus passos, e Ele irá abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. No livro de 2 Reis, capítulo número 2, dos verso 7, diz-nos assim: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. No meio das crises, das maiores crises, Deus cuida de você. Ele envia Barzilais, mas Deus nunca se esquece dos que te beneficiaram. E olha que coisa interessante, irmãos. Davi, quando ele passa as últimas instruções, antes da sua morte ao seu filho Salomão, ele diz aí, olha, não se esqueça, coloca na sua mesa aí, os filhos de Barzilai. Sabe por quê? Porque ele me sustentou quando eu estava lá com o meu exército, fugindo do seu irmão Absalão. Ele me enviou comida, Ele me enviou bacias, Ele me enviou sustento, no meio do deserto. Então, traz os filhos dele para comer na tua mesa. Meu irmão, eu vejo o cuidado de Deus com a família de Barzilai. Davi poderia ter se esquecido desses detalhes. Davi não se esquece. O Espírito Santo de Deus que habitava em Davi falou, olha, lembra de Barzilai, não esquece dele não. E aí ele passa essa linda instrução ao seu filho. E enquanto eu meditava nessas palavras, aí eu me lembrei das palavras de Salomão, que nós já estudamos aqui no livro de Provérbios, para não esquecer do amigo do teu pai, que nós já estudamos. E eu falei, olha que coisa maravilhosa, Salomão aprendeu a lição, porque quando ele escreve o livro de Provérbios, ele diz, olha, não esqueça do amigo do teu pai. Das pessoas que usaram de bondade para com os teus familiares lá no passado. Salomão aprende a lição com seu pai. Que coisa maravilhosa, né? Não fique, irmão, preocupado pelo abandono de Aitofel. Se preocupe por causa dos Absalões que se levantam contra a sua vida. Deus vai enviar outros para te socorrer. Deus vai enviar outras fontes, outras pessoas, e você vai ser beneficiado por Deus. Até o diabo é o diabo de Deus, irmãos. Até o diabo é o diabo de Deus. Conta-nos uma história que uma irmã estava clamando por alimento e uma pessoa que morava ao lado dela, que era macumbeiro, chegou para os seus amigos e falou assim, está vendo, essa mulher é crente e está aí pedindo comida para os seus filhos, para Deus, nós vamos lá comprar e vamos falar que nós vamos entregar para ela o alimento, em nome do diabo. E assim eles foram. E quando eles voltaram, entregaram para a irmã, olha, está aqui esse alimento, sabe quem que mandou? O diabo. Ela falou, amém. Até o diabo obedece quando Deus manda. O diabo é o diabo de Deus. E Martinho Lutero disse essas palavras, até o diabo
é o diabo de Deus. Não importa de onde virá o teu socorro, mas virá porque Deus enviou. Não sei se vai ser através do ímpio, ou se vai ser através do justo, mas Deus enviará o teu socorro. Você pode confirmar essa palavra dizendo um amém? Amém. Está fraco, irmãos? Amém. Glória a Deus. E o verso de número 1 nos diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Queridos irmãos, Davi não se cansa de pedir socorro a Deus. Ele se encontrava exausto, em fuga, todas as suas estruturas haviam se rompido, a situação dele era precária, mas ele dispunha de uma intimidade com Deus, e ele diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração, dizendo, indicando para nós: eu tenho um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus? Clame ao Senhor, busque a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus ainda ouve, e Deus ainda responde. Davi estava ali naquele caos tremendo, causado pelos homens, por amigos, por filho, mas ele diz assim: olha, Senhor, ouve o meu clamor. Meu irmão, clame a Deus. Em tempos tenebrosos, busque a face do Senhor, faça uma oração, Deus virá ao teu socorro. Jacó, no livro de Gênesis, capítulo de número 32, do versículo 1 até o versículo de número 12, você vai ver essa história. Nós não vamos ler, são muitos versos, mas eu gostaria que você entendesse essa história. Jacó, ele estava justamente em Maanaim, no mesmo deserto que Davi estava, só que alguns anos antes, Jacó passa pelo mesmo deserto, e Jacó estava tenebroso, porque ele havia irritado o seu irmão alguns anos atrás, e o seu irmão era o primogênito, Esaú. Ele engana, ele toma o direito de primogenitura, né? Ele faz uma troca com o seu irmão, né? Seu irmão estava morrendo de fome, ele troca um guisado, né? Uma sopa de lentilhas, por o direito de primogenitura. Depois, a sua mãe dá uma ideia a ele: olha, engane seu pai. Ele foi lá, enganou o pai dele, e recebe a bênção que deveria ser ao seu irmão Esaú. E quando Esaú chega, o pai dele diz: olha, seu irmão já levou a bênção. Esaú fica muito furioso, Jacó foge, vai para a casa do seu tio, ali ele é enganado. Antes de chegar lá, ele tem um encontro com Deus, ele vai até a casa do seu tio, é enganado, casa-se com Lia, depois com Rebeca, e aí Deus abençoa ele grandemente, e ele volta. Nesse retorno, ele passa pelo deserto de Maanaim, e ele fica sabendo que o seu irmão está vindo com um exército contra ele. O que eu misturei aí? Perdão, com Raquel, perdão, não pode, né? Não vamos trocar as esposas não, né? E ele fica sabendo que seu irmão está vindo contra ele, e aí ele faz uma oração: ó Deus, meu pai Abraão, ó Deus do meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, agora possuo 2
caravanas. Livra-me, rogo-te da mão do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Pois tu prometestes, esteja certo que eu o farei prosperar e o farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então ele faz uma oração: Deus, o meu irmão vem vindo com um exército contra mim, vai matar os meus filhos e as minhas mulheres. Mas tem uma coisa: lembra da promessa que o Senhor fez ao teu servo Abraão? O Senhor repetiu essa mesma promessa para mim. Deus, faz cumprir a tua promessa em mim. Eu não mereço, mas faz cumprir, Senhor. Deus ouve a oração de Jacó. E quando Esaú chega com seus homens, eles se abraçam, se consertam. Deus abençoa a vida de Jacó e faz prosperar os seus passos. Meu irmão, deserto de Maanaim é o local de bênção de Deus para a tua vida. Se você está nesse deserto hoje, continue confiando no Senhor. Repete essa oração de Jacó: Deus, o Senhor fez promessas para mim lá no passado. Faz prosperar os meus pés, Senhor. Tem misericórdia de mim. Deus virá ao teu socorro. Deus veio ao socorro de Davi. Deus veio ao socorro de Jacó. E Deus virá em teu socorro, porque Ele é o mesmo. Verso de número 2. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alto do que eu. Irmãos, eu fiquei tentando entender, desde os confins da terra a ti clamo. Falei, puxa vida, mas Davi desceu de Jerusalém, passou pelo Jordão e chegou a Manaim. Quantos quilômetros são isso? Alguém tem noção? Aproximadamente 65 quilômetros. Mas a angústia de Davi era tão grande que ele compara isso aos confins da terra. Como se ele já tivesse saído dos termos de Israel e estivesse distante. Como se ele já estivesse aqui no Brasil, né? Saído de Israel e viesse para o Brasil em fuga. Como nós vimos já durante a história, muitos homens fugirem de seu país e buscar abrigo distante para não serem mortos, né? Mas Davi estava tão perto de Jerusalém e ele faz essa oração: desde os confins da terra, desde os confins da terra. Eu creio que ele estava a aproximadamente 65 quilômetros de Jerusalém, mas a angústia, a aflição de Davi era muito grande. E quantas das vezes nós não dizemos as mesmas palavras, né? Não falamos as mesmas palavras: Senhor, eu estou sozinho, abandonado. Às vezes nós estamos cercados de pessoas e nós estamos nos considerando abandonados, sozinhos. Por quê? Porque realmente os problemas, as aflições, as lutas são muito grandes. Porém, volto a frisar: você não está só no deserto. Você não está abandonado. Deus está contigo. E Davi, se ele parasse aqui nesse versículo, ia ficar meio que desconfortante para nós. Mas Davi, ele continua nos versos 3 e 4. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Olha, irmãos, ele usa aqui uma metáfora de um abrigo das asas, né? Geralmente, quem já morou no sítio,
vê principalmente as galinhas, né? Quando os seus pintainhos estão em perigo, o que ela faz? Ela abre as asas, né? Ela se incha toda, abre as asas, e os seus pintainhos entram debaixo das suas asas. E eles se sentem seguros. Davi diz isso: olha, Senhor, eu me sinto desse jeito. O Senhor abriu as asas e eu entrei debaixo das tuas asas. E agora vou me refugiar debaixo das tuas asas. Jesus usa essa comparação em Lucas, capítulo de número 13, e versos 34 e 35. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Meu irmão, Israel rejeitou o socorro de Deus. Aquele povo se sentiu orgulhoso. Olha, nós conhecemos esse Jesus. É o filho de Jessé. Ele é o carpinteiro. Como que pode ser o nosso rei? Vocês não conhecem de onde que... Olha, vocês não sabem a história dele? Você não viu ele aí correndo pela rua com os meninos? Vocês não viram que após a morte do seu pai, ele assumiu a carpintaria lá? Eles rejeitaram ser abraçados pelas asas do Altíssimo. E quantas das vezes nós, no meio dos desertos, no meio das aflições, das angústias, que Deus nos leva para que nós possamos depender dEle, nós dizemos: não, eu vou dar um jeito. Eu sou bom demais. Eu vou criar uma estratégia. Eu vou sair dessa situação. Eu posso. Olha as minhas credenciais, eu estudei na melhor faculdade. Eu fiz isso, aquilo, eu sou inteligente, eu sou intelectual, eu sou culto. E nós rejeitamos às vezes o socorro de Deus. E quando nós tomamos essa postura, é catastrófico o resultado. Nós sofremos muito. E podemos perder até mesmo a nossa vida e a nossa salvação. Mas é tão bom fazer como o salmista Davi: olha, Senhor, eu vou me refugiar no abrigo das tuas asas. Dizer: Senhor, eu dependo de ti, Deus. No meio desse deserto que eu estou vivendo, eu ainda continuo dependendo de ti. Confie no teu Deus. Não confie na segurança humana, mas refugie-se nas asas do Altíssimo. Esteja disposto a se refugiar nas asas do Altíssimo. Versículo de número 5. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que me concedes aos que temem ao teu nome. Irmãos, temer a Deus numa sociedade humanista é difícil, né, pastor? Tudo que nós ouvimos é: você pode, você consegue, pensamento positivo. Você está na maior luta, na maior dificuldade, ergue a tua cabeça, rapaz, você consegue, né? Nós vivemos uma sociedade humanista hoje, todo mundo tem boas palavras, né, na sua boca. Tem tantos livros de autoajuda. Se vocês forem em uma livraria ou pesquisarem na internet, os livros que mais são vendidos são de autoajuda. Todo mundo tem uma solução para dar, excluindo Deus. Isso não existe, viu? Isso é a história da caronchinha. Deus, esqueçam disso. Você pode, você consegue sem Ele. Enquanto a Bíblia diz que nós não podemos nada sem Ele,
os escritores estão dizendo que vocês podem. Então, dizer assim: olha, Senhor, concedeste a herança aos que temem ao teu nome. Temer a Deus no meio de uma sociedade, irmãos, como essa, não é fácil. Porque nós vamos encontrar vários abrigos, vários refúgios fora Deus. Mas nenhum deles pode suportar o dia da adversidade. Nenhum desses abrigos. Nenhum. Porque o ser humano foi criado para adorar a Deus. As suas emoções, a sua psique foi projetada para servir a Deus e temer a Deus. E quando ele foge disso, aquele céu de brigadeiro, né, quando está tudo bem, beleza. Mas quando vira aquelas nuvens densas e escuras, então ele não suporta. Eu me lembro, irmão, certa vez, eu estava indo para um rio na cidade de Santa Albertina, uma cidadezinha pequenininha no interior paulista. O céu estava lindo, né? São Paulo, nós temos aqui muitas tempestades de verão, né? No estado de São Paulo, né? E aquele céu lindo, limpo. De repente, quando nós estávamos chegando perto do rio, umas nuvens escuras fecharam o céu, despencou uma grande tempestade, e correntes de água desceram, mas assim, em questões de segundos, minutos. Onde nós estávamos, a estrada que nós estávamos, se tornou um rio. E a minha esposa, preocupada, começou a se apavorar, porque ela estava imaginando que nós estivéssemos já dentro do rio. E nós ficamos ali apavorados. Aquele céu que era um céu de brigadeiro se transformou numa tormenta. Mas em poucos segundos o sol voltou a brilhar e nós vimos que nós estávamos a alguns metros do rio ainda, né? E nós ficamos tranquilos. Mas por que eu ilustrei isso? Porque eu imagino, irmãos, que no dia anterior, quando Absalão chegou para Davi e disse assim: meu pai, amanhã eu posso ir até Hebrom, comemorar ali com os meus amigos, fazer uma festa com ele. Davi disse: filho, pode ir tranquilamente, você tem a minha bênção, você tem o meu aval, vai festejar lá com os teus amigos. O céu da vida de Davi era um céu de brigadeiro, tudo estava brilhando. Porém, no dia seguinte, quando Absalão chega em Hebrom, as pessoas começam a gritar que já haviam tramado: viva o rei Absalão, viva o rei Absalão. Quando esta notícia chega no palácio de Davi, aquele céu de brigadeiro se transforma naquela mesma tormenta. Raios desceram sobre Davi, o céu escureceu e a torrência de água veio e lavou a sua vida. Da noite para o dia, tudo isso aconteceu. Mas Davi, no meio dessa tempestade, ele diz: tu me deste herança e tu me concedeste esse momento. Por quê? Porque eu temo ao teu nome, Senhor. Meu irmão, como é bom no dia da adversidade você poder confiar no Senhor e saber que Ele vai restaurar a tua vida, que o céu vai voltar a brilhar, que o sol vai nascer novamente para a sua vida, aleluia. Se é uma pessoa que não teme a Deus, que não confia em Deus, nesse momento ele vai lá e tira a sua vida. Nesse momento, ele abandona todas as coisas. Ele foge porque não encontra segurança. Mas nós somos como Davi. Nós encontramos segurança em nosso Deus. Talvez as pessoas te encheram de coisas
que contaminaram a sua mente, más notícias, problemas, dificuldades, mas você ainda continua dizendo: Senhor, eu estou firme na tua presença, porque eu temo a ti, Senhor. Eu ainda confio na restauração, eu ainda creio que haverá uma grande mudança. Os versículos 6 e 7: prolonga os dias do rei por muitas gerações, os seus anos de vida, para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Davi agora, irmãos, ele se lembra de ser um ungido de Deus, e ele reivindica isso. Olha, prolonga os meus dias, prolonga os dias do rei. Davi agora estava destronado. Mas peraí, uma pessoa sem trono pode pedir que se prolongue os seus dias de novo? E perder o trono. Mas ele se lembra lá de 2 Samuel 7, e os versos de número 16 e 17, que diz assim: quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então Davi se lembra: Deus, tu me fez uma promessa lá atrás, e agora eu reivindico esta promessa, Senhor. Eu te peço, Senhor, prolonga os dias do rei. Davi, irmãos, ele clama ao Senhor, porque ele tinha uma promessa de Deus. Ele não havia buscado nada, mas Deus o havia encontrado e havia entregue essas promessas quando ainda ele era jovem, uma criança. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e 8, diz-nos assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Mas, pastor, o que tem a ver Davi com Jesus agora ressuscitado? Porque quando Davi faz esse clamor ele era extensivo a toda a geração de Davi. E Jesus nasceu descendente de Davi. Ou seja, Deus cumpriu a promessa a Davi, através de Jesus Cristo, e um reino que não tem fim. Efésios, capítulo de número 2, eu estou acelerando um pouquinho, irmãos, porque as horas já se foram, né? Eu não gosto de acelerar, mas as horas já se foram. Efésios, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, nos diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedora da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a promessa feita a Davi também ela é extensiva a nós. Como Cristo reina, nós também reinaremos com Ele. Meu irmão, a bênção de Deus para nossas vidas, ela é maior do que você pode imaginar. Como eu disse no começo, irmãos, é muito maior. É muito maior. Vamos finalizar com o verso de número 8. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Então o salmista agora ele conclui com palavras diferentes que ele utilizou no começo do salmo. No salmo ele começa uma oração clamando, e agora ele conclui o salmo louvando, dizendo: olha, eu
cantarei louvores ao teu nome. Tudo aquilo que era inseguro para Davi naquele momento, ele viu que, na verdade, Deus estava usando de benevolência para com ele. Os seus amigos, que ele achavam que eram seus amigos, o haviam abandonado. O seu filho, que ele havia usado de misericórdia, porque ele havia excluído Absalão do reino. Quando Absalão mata o seu irmão, ele pega e mata o irmão mais velho, porque ele se vinga da sua irmã. Absalão, então, ele foge e fica 3 anos fora de Israel. Davi usa de misericórdia para com ele retorna para Jerusalém, para Israel, e aí novamente agora Absalão o trai. Todas essas coisas acontecem, mas Davi encontra verdadeiros amigos em Manaim. Deus está promovendo você agora. Deus está colocando verdadeiros amigos ao teu lado. Você vai conhecer verdadeiros amigos no meio da tormenta. E por fim, Davi, ele vê que no dia da angústia, Deus provê o seu socorro. Então Davi tem este verdadeiro encontro com Deus. E aí ele diz assim: olha, eu agora vou cumprir os meus votos, porque Deus cumpriu na minha vida o seu propósito. Alguém que fora destronado, Deus devolve o trono. Alguém que fora excluído do seu rol de amigos, Aitofel o exclui, outras pessoas o exclui. Se você for se lembrar, Simei amaldiçoa, tantas pessoas se levantam contra Davi nesse momento, mas Davi descobre verdadeiros amigos nesse momento. E por fim, ele descobre que Deus é fiel para cumprir na sua vida tudo aquilo que ele falara. Meu irmão, faça como Jesus disse, em Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, assuma a luta, a dificuldade, o problema, a aflição. Siga Jesus. Sabe por quê? Nesta vida você vai obter 100 vezes mais. E ainda a vida eterna, o porvir. 1 Pedro 1, dos versos 18 ao 20, nos diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Ou seja, meu irmão, no meio da prova, no meio da luta, a sua dívida já foi paga. O resgate da sua vida já foi pago. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu irmão, Jesus já pagou o preço por mim e por você. A luta que você está passando, o problema que você está enfrentando, é para que o Senhor cresça na sua vida e que você diminua mais e mais. É para que você saiba que Ele ainda é o Todo-Poderoso e você vai poder pagar os teus votos e louvar a Deus, porque Ele ainda continua sendo Deus e reina dos altos céus. Louvai ao Senhor. Tudo o que tem fôlego, louve a Deus. Você pode adorar a Deus nesse momento, ainda no meio da tua luta, no meio da tua prova, porque a vitória virá do altos céus para as nossas vidas. Deus continua
cuidando do seu povo, como cuidou de Davi no meio daquele deserto, como cuidou de Jacó no meio do mesmo deserto. Deus ainda providencia o escape ao seu povo. Amém. Pai, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estudarmos mais uma parte da Tua palavra, Senhor, de entendermos, Senhor, tudo que o Senhor realizou na vida desses grandes homens e saber, ó Pai, que o Senhor ainda é poderoso, realiza no meio da e continuará realizando até que se cumpra todos os dias, ó Pai. Senhor, Tu és Deus do impossível e nós cremos nisso, ó Pai. Através daquilo que foi falado nesta noite, ó Pai, nós já tomamos posse desta bênção, Senhor. Nós já a recebemos como Tua palavra e sabemos, ó Deus, que nós temos confiado na pessoa certa, num Deus que é vivo, num Deus que é poderoso e que faz o impossível. Não só um Deus de possibilidade, mas um Deus também das coisas impossíveis, daquilo que não pode ser feito por nenhum homem, por nenhum anjo, por nenhum ser. Nós sabemos que o Senhor pode realizar pelas nossas vidas. Diante de Ti nós estamos clamando e Te pedimos, ó Pai, Espírito Santo de Deus, envia, Senhor, pessoas para socorrer os Teus filhos que estão necessitados. Envia anjos, Senhor, para socorrê-los. Cuida, Senhor. Nos envia também, ó Deus, porque nós não queremos ficar estáticos apenas olhando os desertos, ó Pai, as lutas dos Teus filhos, mas nós queremos ser também, ó Deus, provedores de bênção para os homens, ó Pai. Provedores para aqueles que estão necessitados, ó Pai. Como Tua igreja nós nos colocamos, Senhor, nesta posição, ó Pai. Envia-nos, ó Deus. Nos colocamos ao dispor, ó Pai. Eu sei que, Senhor, muitas pessoas estão vivendo lutas tão grandes, mas também estão se colocando a se dispor, ó Pai, para sair e socorrer, ó Pai. Que esses Teus filhos não sejam esquecidos, porque eu sei que o Senhor não esquece de nós, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um em especial. Alimenta-os, ó Pai, no meio do deserto, ó Pai. Fica conosco. Que a Tua presença, Senhor, esteja sempre ao nosso lado, ó Pai. Que nós possamos nos sentir, ó Pai, acolhidos debaixo das Tuas asas, no meio das tempestades, no meio das dificuldades, no meio das lutas e das aflições, ó Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor revelou aos nossos corações e continuará a revelar aos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa os Teus filhos que estão distantes também, ó Pai, e ouviram esta palavra, que eles possam ser abençoados, que eles venham crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. Oramos por aqueles, Senhor, que se encontram agora distanciados de Ti, e está uma luta acontecendo nesse momento travada, meu Pai, que os grilhões sejam quebrados em o nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, e ordenamos que em nome de Jesus, toda a fúria do inimigo seja despedaçada, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai.